Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do meu canal Vida de Mãe. Eu sou Maria de Lourdes, sou estudante de psicologia, sou mãe da Mariana, uma menininha de 2 anos. Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica para vocês sobre essa almofada de amamentação. Essa almofada, gente, é maravilhosa. Tem pessoas, né, às vezes a gente olha e fala, acho que isso não tem necessidade, é desnecessário e tudo mais. Mas, gente, essa almofada foi muito útil na minha gestação. Eu já me escorava nela quando eu estava grávida, eu comprei ela e eu já me escorava nela, me ajudou bastante. E depois que a minha filha nasceu, gente, aqui para amamentação é perfeita. Então, quem tiver dúvida se compra ou não uma almofada de amamentação, a minha opinião sincera, de verdade, compre. Pode comprar, você não vai se arrepender. Você coloca aqui, gente, estou aqui na minha poltrona de amamentação, que é outra coisa maravilhosa também, durante a amamentação. E aqui, gente, muito útil. Você põe aqui, coloca o bebê aqui, você escora, né, põe o bebê aqui. Isso dá um descanso enorme para o seu braço. O bebezinho fica deitado aqui, você deixa ele aconchegado aqui e você só apoia aqui com a sua mão e a criança fica aqui. É um descanso, a sua mão aqui fica livre, inclusive, você tomar uma água, um chá, fazer até um lanche. Essa almofada é perfeita, gente, maravilhosa. Outra coisa que eu vim dar uma dica para vocês hoje é sobre leitura, gente. Eu ganhei um livro, e quando eu ganhei esse livro, eu pensei, a pessoa que deu o livro falou, vocês vão ter uma menina, então eu vou dar um livro para vocês. O nome do livro se chama Criando Meninas. E eu pensei, né, a vida não tem manual de instruções, realmente não tem, gente. Mas é muito bom, às vezes, a gente ter uma orientação, né? É muito bom a gente ter uma orientação, ler um livro bom, ver uma pessoa, um profissional falando sobre como você seguir com seu filho, porque são tantas regras, são tantas coisas hoje em dia para a gente criar um filho. E só quem sabe como vai se criar os nossos filhos somos nós, só os pais que sabem, né, o limite que vai pôr nos seus filhos. Que limite, até que limite vai isso, o que pode isso, o que não pode aquilo. Mas quando a gente tem uma orientação de uma pessoa, o nome desse autor é Steve Budupy. É um nome inglês, perdoem aí, o inglês não é bom. E se chama Criando Meninas. Para que sejam felizes, fortes e autoconfiantes. Então, ele tem uma filha, e aí ele escreveu esse livro depois, né, conforme a filha dele foi crescendo, ele escreveu esse livro, e é um livro muito bom, realmente, eu falo para vocês, porque as pessoas falam muito nos nossos ouvidos, tem muitas pessoas, muito pitaco, tem gente, mas isso aqui é assim, eu fiz isso com meu filho, e deu certo e tudo mais. E assim, gente, o que dá certo com... Você tem um irmão, né? A gente tem uma irmã. Eu, por exemplo, tenho minhas irmãs. E o que a minha irmã fez na criação da filha dela, não vai servir na criação da minha filha. Isso é fato. Porque somos pessoas diferentes. Então, nossos filhos também são diferentes. Então, não quer dizer que tudo que deu certo com o outro vai dar certo com o seu filho. Então, é você e você... pedindo orientação, lendo orientação, né? Se guiando, pedindo sabedoria mesmo para Deus. E Ele dá, sim, sabedoria para a gente criar os nossos filhos, até porque nossos filhos são heranças do Senhor, né? Na Bíblia está escrito isso, que nossos filhos são heranças do Senhor. Então, gente, não é um manual de instrução, longe disso, mas é uma coisa que faz você refletir, faz você pensar,
Ele fala, gente, de várias coisas, das habilidades pessoais, do desenvolvimento da criança que começa, né, quando começa, quando a gente aprender a estabelecer uma conexão com a criança, as influências né, a gente escuta ou que nossos filhos vão ter no futuro, como a gente lidar com essas questões, de quando a criança vai entrando na adolescência. Sabe, gente, é muita coisa legal. É um livro muito bom. Ele dá algumas dicas de bullying, né? De quando a criança, até de quando a criança está na escola, como a gente lidar com essas situações. Não quer dizer que você vai fazer exatamente o que está no livro, mas você pode aprender, né? A forma de conversar, de identificar o comportamento do seu filho, o humor e algumas atitudes que eles têm quando eles vão crescendo, quando o seu filho está triste, o porquê, como você reagir àquela tristeza, como seu filho tem medo das coisas, você perceber. Ele ensina a gente você passar segurança para o seu filho aprender a confiar em você, ter total confiança em você. E isso é muito importante na nossa vida, né? E aí, gente, tem o livro Criando Meninas. Como eu falo, meu canal é um canal Vida de Mãe, não é só para meninas, mulheres, né? Para todas as mães. E tem também o mesmo livro, Criando Meninos, que também é a mesma coisa, ele dá dicas, as mesmas dicas, só que com meninos, né? O comportamento dos meninos. Porque ele tem um filho e depois de muitos anos veio uma filha. E aí ele teve a necessidade de criar esse livro, de escrever esse livro, que é maravilhoso, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês gostem. Até um próximo vídeo e tchau!